Agora eu te digo que se você sabe a relação entre distribuição eletrônica e a posição na tabela periódica, você nem precisa mais do diagrama de Linus-Pauling para fazer a distribuição. Você pode fazer direto na tabela. E é o que eu vou mostrar aqui. Você só precisa lembrar de tudo que eu te falei até agora, tá? Nos vídeos anteriores. Então, por exemplo, que a tabela tem 4 blocos, bloco S, estou passando o cursor, tem essas 2 colunas, bloco P, tem essas 6 colunas, o D, grandão aqui, e o bloco F, ali embaixo, tá certo? Muito bem. A gente tem que lembrar que o número de períodos é o número de camadas, e aí eu vou te ensinar a fazer isso daqui como se fosse um joguinho de tabuleiro. Sabe aquele joguinho que você lança os dados e vai andando casinhas conforme o número que você tirou no dado? Aqui a gente vai fazer mais ou menos a mesma coisa. Você vai andar as casas conforme for o número atômico do seu elemento químico. Tá? Então, eu já vou dar para vocês um exemplo na prática. Eu vou fazer a distribuição eletrônica do silício. O jogo sempre começará do início do tabuleiro, do início da tabela. Qual que é o primeiro elemento da tabela periódica? É o hidrogênio. O hidrogênio está aqui, ó. Muito bem. Então, é como se o seu peãozinho ali estivesse posicionado nessa casinha e você vai caminhar até encontrar o elemento químico, sem pular nada, sempre seguindo todas as casas. Parece que vai ser mais difícil, gente, mas eu te garanto que vai ser mais fácil fazer por essa estratégia. Então vem comigo aqui que vocês vão aprender. Muito fácil, tá? Então, ó, começa aqui com o hidrogênio, tá lá. Você vai andar primeira casa, segunda casa. Você quer chegar aqui no silício, tá longe ainda, então a caminhada é longa. Eu sei que desanima eu falar isso já, mas tem um defeitinho esse tipo de distribuição e o problema é que ele aparece logo no começo. O hélio, é bom falar disso. O hélio ele tem distribuição eletrônica 1s2. Acabou. 1s2. É só essa distribuição. Ele tem 2 elétrons, tá? Ué, se ele tem subnível mais energético S, por que ele não está aqui? Ele deveria estar aqui. Pararam para pensar nisso aqui? A tabela periódica não devia ter o hélio nesse canto. Deveria estar aqui. Depois do hidrogênio, porque ele é do bloco S, ou deveria ser, segundo essas regras que eu estou mostrando para vocês. Mas teríamos um grande problema. Essa família, conforme a gente já vai ver, é a família dos metais alcalinos terrosos. São metais, cara. Ou seja, não cabe. O hélio é um gás nobre, não tem nada a ver com as propriedades desse cara. E como eu já disse lá atrás também, dentro de uma família a gente tem que ter propriedades semelhantes. Então o hélio não cabe aqui. Tá? Por isso que mesmo sendo configuração subnível mais energético S, ele está no bloco P. Ele é uma exceção, tá? Porque é mais conveniente posicioná-lo no bloco P, mesmo sendo subnível mais energético S, do que colocá-lo aqui junto aos metais. Ele ia ser um cara meio estranho, a ovelha negra da família, vamos dizer assim, tá? Então, 1s1, 1s2, continuo andando, não cheguei no silício, lembra que é nele que eu quero chegar, 1s2, vou lá, andei as 2 casinhas, escrevo, tô aqui no hélio, meu peão, para onde que eu vou agora? Segundo período, sempre na ordem. Aqui, gente, qual bloco é? S. Qual é esse período? Segundo período. Então, 2s1, andei essa casinha, 2s2, andei essa casinha. Cheguei no silício? Não, ainda está longe. Anota. 2s2. Beleza? Do berílio, agora a gente vai dar um pulo. Quem é esse bloco? Bloco P. O hélio era um bloco P fake, né? Ele era, na verdade, do S que está fora de posição por uma questão que eu já expliquei. Aqui é bloco P de verdade. Segundo período, bloco P. 2P1, 2P2, 2P3, 4, 5, 6. Andei as 6 casinhas e não cheguei no silício. O que eu escrevo? 2P6. Beleza? Estou aqui no neônio. Vou continuar andando. Quando eu chego no último elemento, eu vou para o próximo período. Qual que é o próximo período? Terceiro. 3s1, 3s2. Não encontrei o silício, anoto lá 3s2. Vamos lá que a gente já chega. Então, parada aqui. 3s2. Dei um salto. Eu
continuo no terceiro período, apesar do salto. Então é 3 e agora bloco P. 3P1, alumínio, 3P2, opa, cheguei onde eu queria, silício. Então eu anoto lá 3P2. Pode fazer a distribuição eletrônica pelo diagrama de Linus-Pauling. Se não der a mesma coisa, você pode rasgar aqui seu livro de química, pode me xingar, tem que dar. O diagrama de Linus-Pauling é derivado dessa disposição da tabela periódica. E se você está pensando agora, professor, mas não vejo por que aprender, eu me dou bem com o diagrama de Linus-Pauling. Se dá bem até você esquecer ele, montar errado, tá? E aí você vai ficar na mão. E mais do que isso, tá? Um bom químico tem que olhar para a tabela periódica e visualizar isso. Eu sei que no começo não é nada automático para vocês, é tudo questão de treino, tudo na vida é assim, tá? Vamos fazer aquela correlação? Ó, quantas camadas o silício tem? Uma, duas, tudo que tem 2 é a mesma camada, segunda. Tudo que tem 3, terceira camada. 3 camadas. Qual é o período? Terceiro. Tá lá. Qual é o bloco? Bloco, ó, subnível mais energético P. Sim, ele está no bloco P. Se ele está no bloco P, ele é um elemento representativo, ou seja, o número de elétrons da camada de valência é o número número da família, tá? Camada de valência, ó, tem 2 subníveis aqui, hein? Subnível S e subnível P. 4 elétrons, tem que somar, hein? Professor, mas aqui não é só no outro que soma. Gente, aqui são subníveis da mesma camada, tá? Esses subníveis aqui, por sinal, o mais energético e o mais externo é o mesmo, 3P. Não façam confusão, tá? O número de elétrons na camada de valência aqui é 4, porque esses subníveis estão na mesma camada. Lá no de transição eles não estão na mesma camada, beleza? 2 com 2, 4, família 4A, porque A é elemento representativo. Entendeu? Tranquilo, né? E aí a gente começa a fazer a distribuição para o selênio. O selênio está aqui. Está um pouco mais para frente. E aí, gente, eu preciso falar para vocês, ó, já vou prever algo. O que vai acontecer? Quando eu chegar aqui no cálcio lá para frente, eu vou ter que atravessar o bloco D. Pela primeira vez isso vai acontecer. Vou atravessar o bloco D. E aí tem 2 informações que eu preciso passar para vocês, e aí, de uma vez por todas, vocês estarão livres do diagrama de Linus-Pauling, tá? Que é o seguinte: toda vez que você entra no bloco D, você deve subtrair uma unidade do período para encontrar o seu subnível. Vamos entender. Esse aqui não é o quarto período? Então, aqui a gente tem 4S, lá no final a gente tem 4P. Mas quando é o D, você subtrai uma unidade. Então aqui é 3D. 3D1, 3D2, 3D3. Pode ver no diagrama de Linus-Pauling. Tá desse jeito. 4S, 3D, depois vem o 4P. É a mesma ordem. As coisas estão relacionadas aqui. Então, toda vez que você entrar na região do bloco D, você precisa subtrair uma unidade do período. Então, se for lá no sexto período, aqui não é 6D, é 5D. Certo? Quando você chega, última informação, no bloco F, você subtrai 2 unidades. O bloco F, ó, é composto por esses 2 períodos, aqui, série dos lantanídeos e série dos actinídeos. Então, essa série aqui, ó, o lantânio, ele está posicionado aqui na tabela periódica. É o sexto período, né? Tira 2, então ele não é 6F, ele é 4F. Série dos actinídeos está posicionada no sétimo período. Tira 2, 5F1, 5F2, 5F3, 5F4 e assim por diante. Com essas informações, você consegue resolver tudo, tá? Eu vou fazer o do selênio. O começo é sempre igual para todos. A gente sempre vai partir do hidrogênio. O que muda é o nosso ponto de chegada. Primeiro exemplo, eu parei do silício, agora eu vou parar do selênio, tá? Então vamos lá, vamos caminhando um pouquinho mais rápido agora. Eu vou passar aqui pelo 1S2, 1S1, 1S2, né? O hélio, cara chato. Beleza, não cheguei, tô longe do meu objetivo. Acabou o primeiro período, vou lá pro começo do segundo. Beleza, também não vou chegar. 2S1, 2S2. Quando eu não chego, eu anoto. 2S2. Quando eu chego, eu anoto também. 2S2 eu dou o pulo,
e vou lá pro bloco P, mas ainda do segundo período. 2P1, 2P2, vai até o final. 2P6. Galera, lembra aquela história da capacidade? Subnível S cabe 2 elétrons? Por isso que o bloco S só tem 2 colunas. Subnível P cabe 6 elétrons, por isso que o bloco P tem 6 colunas. Ventilador ligado, deve ter um ruído enorme aí. No bloco D, a gente tem 10 elementos. Então, é justamente pelo fato de caber 10 elétrons no subnível D. Tem tudo uma correlação. Bloco F, 14, tá certo? Então, a tabela não foi construída aleatoriamente, cara. Tem muita genialidade envolvida aqui, tá certo? Sempre fazendo... o cara que ignora essa aula que eu estou dando aqui, esse vídeo de distribuição pela tabela, e vai só para o diagrama, ele perde um pouco dessa visão panorâmica da tabela, que é muito importante. Paramos aonde? 2P6, 2P6. Estamos no neônio, dá um passinho para frente, bloco S de novo, mas agora período terceiro, né? Então, 3S2. Vou andar as duas casinhas, pulo para lá, ando todas, 3P6. Estou no argônio, dou mais um passo, quarto período, bloco S, 4S2. Aqui, então, é a parte nova. Estou parado no cálcio, vou dar um passo. Quando eu chego no escândio, chego no bloco D. Quarto período, bloco D, lembre-se de subtrair uma unidade. Então, 3D. 3D1, 3D2, 3D3, 3D4. Você vai andar tudo e não vai chegar até o final. São 10 casinhas. 3D10. Anotei. Aí, tô parado no zinco. Aqui dá cagada, hein? Se não prestar atenção. 3D10. Vou dar um passo para frente. Cai no bloco P. Bloco P não subtrai, hein? Então é 4, porque é o quarto período. 4P1, 4P2, 4P3, 4P4. Cheguei onde eu queria, no selênio. Então eu anoto 4P4. Beleza? Vocês têm que praticar isso, tá? E eu passei 2 exemplos só para ilustrar. Peguem sempre, se for no Google, digitar distribuição eletrônica e o elemento, vai aparecer a resposta. Mas antes que dê merda, deixa eu explicar uma coisa. Não faça, por enquanto, a gente vai fazer isso em outras matérias, mas não faça distribuição eletrônica dos caras do bloco D nem do bloco F, porque nem sempre vai dar certo com a teoria. Na prática, eles têm um comportamento diferente, tá? Eles não seguem esse estado fundamental normalzinho que a gente está acostumado, tá? Então, você pode treinar com qual elemento você quiser, pode ser o 118 lá, nem tá na minha tabela aqui. Mas sempre faça com um elemento do bloco S ou do bloco P. Porque daí se estiver diferente da resposta da internet é porque você errou. Beleza? E se errou, você pode me tirar a dúvida. Manda para mim que eu tiro a dúvida. Tá certo? Vamos olhar para o selênio mais um pouquinho aqui. Qual é o período dele? Ele tem 4 camadas aqui, ó. A última camada é a quarta. É quarto período. É isso mesmo. Quarto período. Subnível mais energético. Subnível P. Logo ele está no bloco P. Opa, bloco P. Ele é elemento representativo, então, esse aqui está um pouco escondidinho, tem que tomar cuidado, hein? O número de elétrons na camada de valência é o número da família. Camada de valência é tudo que tem 4. Tem 2 elétrons aqui e tem 4 lá. São 6 elétrons na camada de valência, por isso que a família dele é a família 6A. Beleza?